8 crânios humanos dispostos em semicírculo, cada um gravado com um nome e uma data de morte, olhavam para o banco de madeira onde a família inteira estava ajoelhada. Dezembro de 1972. Vicente Siqueira, um homem de 50 anos de Vila Sombria, um vilarejo nas serras altas da Mantiqueira, perto de Itajubá. O homem que convenceu sua esposa e seus 3 filhos adultos de que os familiares falecidos deviam permanecer em casa, convertidos num altar de oração. Escreva nos comentários sua cidade e a hora exata agora. Os policiais militares que entraram na velha casa de madeira do Siqueira naquele 12 de dezembro não sabiam o que estavam procurando. Tinham recebido uma denúncia anônima sobre um cheiro estranho vindo do porão. Um vizinho da cabana ao lado, Estevão Moraes, um trabalhador aposentado da serraria, ligou para o posto de Itajubá, dizendo apenas: "Algo cheira mal há meses, mas não quero ser intrometido." A casa ficava afastada, no final de uma estrada estreita, cercada por um bosque de araucárias por 3 lados. Era a típica cabana da serra, de madeira escura, com telhado alto e janelas pequenas. Fazia semanas que ninguém era visto por ali. O cachorro do Siqueira, um grande pastor maremano chamado Capitão, jazia morto junto ao portão, provavelmente de fome. O tenente André Matos dirigia a intervenção. Entrou com 4 agentes, cada um com uma lanterna, porque o sol já estava se pondo atrás das montanhas. A porta estava aberta. Dentro reinava uma desordem assustadora. Sopa seca na mesa, roupas jogadas pelo chão, o fogão a lenha frio há dias. Então ouviram um som vindo do porão. Um canto suave. Vozes. Uma masculina, uma feminina, 2 femininas mais jovens. Cantavam um salmo. Matos reconheceu a melodia. Era um canto fúnebre dos que se cantavam nos cemitérios durante o dia de finados. A descida para o porão era estreita e íngreme. Os degraus rangiam sob suas botas. O cheiro os atingiu antes que pudessem ver qualquer coisa. Uma mistura nauseante de incenso, umidade e algo doce e podre. Lá embaixo, à luz de 3 velas grossas em castiçais de latão, eles viram uma estrutura de ossos, grandes, claramente humanos, formando uma espécie de retábulo. Os crânios estavam dispostos na parte superior. Abaixo, numa prateleira de madeira, havia pequenos frascos de vidro com fotografias, rosários e um ramo seco de flores silvestres. Em frente a esse altar, a família inteira estava ajoelhada. Vicente à frente, um homem corpulento com um suéter de lã puído. Ao seu lado, sua esposa Sofia, uma mulher magra de olhos cansados. Atrás, os 3 filhos. Pedro, um carpinteiro de 26 anos, Helena, uma costureira de 24, e Madalena, a mais nova, de 21 anos, que trabalhava limpando na escola local. Ninguém se virou quando os policiais desceram. A família continuou rezando. Vicente falava em latim. Fragmentos que soavam como missa, mas misturados com algo mais, com palavras que Matos não reconheceu. O tenente os chamou por seus nomes. Só então Vicente abriu os olhos e se virou. Não parecia surpreso, não parecia assustado, parecia cansado. Matos perguntou o que estava acontecendo ali. Vicente se levantou lentamente, com dificuldade, como se seus joelhos doessem de tanto ficar ajoelhado. Disse uma única frase: "Rezamos por nossos mortos para que nos protejam." Os agentes iluminaram todo o porão com suas lanternas. Num canto havia 4 caixotes de madeira, cobertos com uma grossa camada de sal. 2 estavam vazios. Nos outros 2 jaziam restos, um esqueleto quase completo, o outro parcial, envolto num pano sujo. Na parede pendia um grande crucifixo de madeira, esculpido à mão. Abaixo, uma folha de papel, escrita com letra densa, uma lista de nomes. Matos contou 11 nomes. Ao lado de cada um, uma data. O mais antigo, Antônio Siqueira, 5 de novembro de 1962. A mais recente, Catarina Siqueira, 14 de março de 1971. Uma menina que morreu aos 3 anos. Matos perguntou onde estavam esses corpos. Vicente apontou para o altar. Disse em voz baixa: "Aqui? Onde devem estar? Conosco." Então Sofia começou a chorar, não alto, não histericamente. Em silêncio, com a cabeça baixa, as lágrimas pingando na terra. Os filhos permaneciam imóveis, sem expressão, como se estivessem em transe. Os policiais prenderam a família inteira. Levaram-nos um por um, escada acima para a viatura. Os vizinhos começaram a se reunir. As pessoas saíam de suas casas, paravam em frente às suas cabanas, sussurrando entre si. Estevão Moraes, o que havia ligado, mantinha-se à distância, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. No dia seguinte, chegou uma equipe de Itajubá. O médico legista, um fotógrafo da polícia e 2 agentes do DOPS. Eles isolaram tudo o que havia no porão. Contaram os restos. Pertenciam a 7 pessoas. 4 esqueletos completos, 3 parciais. Todos dispostos metodicamente, alguns claramente preparados, os ossos limpos e secos. A investigação forense determinou que os restos mais antigos tinham cerca de 10 anos.
Os mais recentes, menos de 2. O método de conservação era incomum, mas eficaz. O sal preservava os tecidos. E depois, Vicente eliminava as partes moles e guardava apenas os ossos. Não havia sinais de violência em nenhum dos esqueletos. Todas as pessoas haviam morrido de causas naturais. No porão, também encontraram um caderno. Um caderno grosso de capa de tecido, escrito com a letra pequena e clara de Vicente. Na primeira página, uma data. 7 de novembro de 1962. 2 dias após a morte de seu pai, Antônio. A primeira entrada dizia: pai se foi, mas não posso deixar que o levem. Devem ficar conosco, é a única maneira. As páginas seguintes continham instruções detalhadas. Como preparar o corpo, como protegê-lo com sal e ervas, como limpar os ossos. Vicente citava fragmentos de livros antigos, provavelmente de tradição popular, cujos títulos eram ilegíveis. Escrevia sobre uma dívida de sangue, sobre o sacrifício dos inocentes, sobre uma maldição da floresta. A cada poucas páginas aparecia o mesmo motivo: o cheiro de resina de araucária. Vicente escreveu que sempre que sentia esse cheiro, sabia que algo ruim estava se aproximando. Escreveu que no dia em que sua unidade de revoltosos queimou vivo um oficial federal numa cabana perto de Vila Silêncio, a mata cheirava a resina. Escreveu que na noite em que os federais queimaram Vila Silêncio em retaliação, ele estava na colina e sentiu o mesmo cheiro. No caderno também havia uma menção a um padre, o pároco de Vila Sombria, sobre como Vicente foi vê-lo em 1963 para pedir conselho. Vicente escreveu: o padre me olhou como se eu estivesse louco, disse que era pecado, mas não entendeu. Ele não estava lá, na mata, não viu o que eu vi. Matos interrogou o pároco, o padre José Neves, um homem de 70 anos que dirigia a paróquia desde 1958. O padre admitiu que sabia. Sabia que a família Siqueira não enterrava seus mortos no cemitério. Sabia que algo estava errado, mas nunca denunciou às autoridades. Por quê? O padre Neves disse apenas: Vicente foi um homem corajoso, sobreviveu ao inferno. Pensei que ele se acalmaria, que passaria. Mas não passou. Durante 10 anos, Vicente reteve sistematicamente cada corpo. Quando um membro da família morria, eles fingiam organizar um funeral. Diziam aos vizinhos que o corpo havia sido levado para uma cripta da família em outra cidade. Ninguém verificava. Ninguém perguntava. Nos arquivos do DOPS, encontraram um dossiê em nome de Siqueira. Era grosso, velho, com documentos dos anos 50. Vicente havia sido interrogado várias vezes entre 1951 e 1956. Era suspeito de ocultar informações sobre atividades da resistência local, de ter contatos com antigos revoltosos e de possuir armas. Um dos relatórios do interrogatório, datado de 12 de março de 1954, continha um fragmento estranho. Um agente, um tal capitão Marcos Guedes, escreveu: Siqueira se recusa a responder perguntas sobre os eventos na região de Vila Silêncio, outono de 1944. Quando mencionei a queima do vilarejo, começou a falar incoerentemente sobre uma dívida e que todos daquela mata estão amaldiçoados. Comportamento anormal. Vila Silêncio. O vilarejo que estava no centro de tudo. Vila Silêncio era um pequeno povoado de montanha, apenas 20 cabanas espalhadas pela encosta, conectadas por trilhas estreitas. Em outubro de 1944, deixou de existir. Os federais chegaram ao amanhecer. 114 soldados, 2 transportes, metralhadoras. Cercaram o vilarejo pelos 4 lados. Não deram a ninguém a chance de escapar. Queimaram tudo: cabanas, celeiros, a pequena igreja. 86 pessoas morreram naquele dia. 12 delas eram crianças menores de 10 anos. O motivo foi o assassinato de um oficial federal, o tenente Hernan Sampaio, que morreu 3 dias antes na mata entre Vila Silêncio e Vila Sombria. Os revoltosos haviam feito uma emboscada para seu veículo. Sampaio foi abatido, seu motorista gravemente ferido. Os federais procuraram os culpados por 2 dias e, ao não encontrar ninguém, decidiram aplicar a justiça coletiva. Vicente Siqueira estava nessa unidade de revoltosos. Tinha 22 anos na época. Estava sob o comando do capitão Nogueira, vulgo o Navalha, um antigo professor de Itajubá, de 34 anos. A unidade era formada por 11 pessoas, em sua maioria jovens da montanha que conheciam cada trilha e cada caverna da serra. Segundo um relatório da resistência que sobreviveu no Arquivo Nacional, a ação ocorreu sem problemas. O oficial viajava apenas com seu motorista, sem escolta, provavelmente retornando da inspeção de postos avançados. Os revoltosos atacaram ao anoitecer, quando o veículo entrou num desfiladeiro coberto por mata densa. Sampaio morreu instantaneamente com um tiro na cabeça. O motorista fugiu ferido, mas havia um detalhe que o relatório não mencionava. Um detalhe que só apareceu nas declarações de Vicente durante os interrogatórios dos anos 50 e mais tarde em seu caderno pessoal. Sampaio não morreu instantaneamente. Foi gravemente ferido, mas viveu alguns minutos mais.
A unidade rebelde se viu numa situação impossível: matá-lo e deixar o corpo, ou levá-lo como prisioneiro. O Navalha decidiu que não podiam levá-lo. Eram muito poucos, e os federais certamente já estariam procurando o oficial. Tinham que agir rápido. Vicente, em seu caderno, escreveu: "O Navalha me ordenou que fizesse. Disse-me para levá-lo à cabana e terminar lá. Era uma cabana velha, vazia, no meio da mata. Ninguém vivia ali há anos. O que Vicente fez exatamente naquela cabana não se sabe. Ele apenas escreveu: fiz o que tinha que fazer. Mas quando saí, senti o cheiro de resina. Todo o ar cheirava a resina, tão forte que eu não conseguia respirar. E o ouvi sussurrar algo. Não entendi as palavras, mas soavam como uma maldição. 2 dias depois, os federais queimaram Vila Silêncio. Vicente e o resto da unidade se escondiam nas montanhas, numa caverna sobre o vale, e viram a fumaça. Ouviram os gritos. Não puderam fazer nada. Eram muito poucos. E os federais, demais. Entre as vítimas de Vila Silêncio estava a família de Mário Cruz, o melhor amigo de infância de Vicente. Mário, sua esposa Helena e seus 3 filhos, Sofia, Francisco e a pequena Beatriz. Todos queimaram em sua cabana. Mário trabalhava na serraria, não tinha nada a ver com a guerrilha. Os federais não se importaram. Queimaram todos. Após o conflito, Vicente retornou à Vila Sombria. Casou-se com Sofia Ribeiro, filha do ferreiro local, em 1947. Tinha 25 anos. Durante 15 anos viveu normalmente. Trabalhou como lenhador, depois no manejo florestal, ajudou a reconstruir o vilarejo. As pessoas o respeitavam, lembravam que ele havia lutado, que era um homem corajoso. Mas algo começou a mudar após a morte de seu pai. Antônio Siqueira morreu de repente durante a noite, provavelmente de um infarto. Tinha 71 anos. Vicente o encontrou pela manhã, na cama, frio e rígido. Sofia testemunhou mais tarde que naquele dia Vicente se comportou de maneira estranha. Não chorou, não falou. Sentou-se ao lado do corpo do pai durante horas, olhando pela janela. E então disse: "Não podemos enterrá-lo. Se o enterrarmos, eles voltarão." Sofia perguntou: "Quem voltará?" Vicente apenas respondeu: "Os de Vila Silêncio. Vieram atrás de mim uma vez. Eu os vi na mata. Mas pai os espantou. Agora pai deve ficar aqui, para continuar nos protegendo." Sofia pensou que era o choque que passaria, mas não passou. Vicente levou o corpo do pai para o porão naquela mesma noite. Não avisou o pároco, não organizou nenhum funeral. Construiu um caixote simples de madeira, encheu-o de sal e ervas, pegou a receita de algum velho livro popular que encontrou na casa de um curandeiro local. 1 mês depois, quando o cheiro começou a subir do porão, Vicente abriu o caixote e começou o processo de limpeza dos ossos. Fez isso metodicamente, com precisão cirúrgica. Sofia viu tudo. Estava apavorada, mas, ao mesmo tempo, uma parte dela acreditava nele. Vicente estava tão seguro de si, tão calmo, que era difícil não ceder à sua convicção. As crianças eram jovens na época. Pedro tinha 16 anos, Helena 14, Madalena 12. Cresceram vendo tudo aquilo. Vicente lhes ensinou que era sagrado, que era a missão da família, que deviam proteger os mortos, ou então a maldição cairia sobre todos eles. 1 ano depois, morreu a avó Cristina, mãe de Sofia. Uma mulher de 77 anos que vivia com eles há 10. Morreu dormindo, tranquilamente. Vicente disse a Sofia que a avó também deveria ficar. Desta vez, Sofia se opôs. Rogou ao marido que lhe permitisse enterrar sua mãe normalmente no cemitério, com uma missa, com a família. Vicente apenas disse: "Se a enterrarmos, todos morreremos, como eles em Vila Silêncio." O corpo da avó foi para o porão. Um segundo caixote de madeira, o mesmo procedimento. Os vizinhos perguntaram sobre o funeral. Vicente disse que a família havia levado o corpo para uma cripta da família nas montanhas. Ninguém verificou. Durante os anos seguintes, morreram outros 5 membros da família. O tio José, 49 anos, câncer de pulmão. A tia Helena, 52 anos, um derrame. 2 crianças morreram na infância. A pequena Catarina, 3 anos, pneumonia, e um menino, Vicente Júnior. Daqui 9 anos, um acidente enquanto cortava lenha. Cada corpo terminava no porão. A casa do Siqueira começou a ser um lugar que as pessoas evitavam. Não era nada concreto. A família era quieta, amável, ajudava os vizinhos quando necessário. Mas algo naquela casa não estava certo. A atmosfera, o silêncio, a forma como os filhos olhavam para as pessoas, sem emoção, como se estivessem em outro lugar. Estevão Moraes, o vizinho, testemunhou mais tarde. Eu os vi à noite levando algo pesado para o porão. Estava escuro, mas vi as formas. Algo longo, envolto em pano. Eu sabia o que era. Mas o que eu ia fazer? Vicente era um homem respeitado, e eu era apenas um velho lenhador. Em 1968, Vicente começou a construir o altar. Anotou em seu caderno: "A oração já não é suficiente. Eles devem estar conosco fisicamente.
Devem ver como rezamos. Só assim nos protegerão. Reuniu os ossos dos 7 falecidos, limpos, secos, clareados, dispô-los segundo seu próprio desenho. Uma estrutura que lembrava um retábulo, com os crânios na parte superior, colocados como santos em nichos de igreja. Abaixo, os ossos longos, tíbias, fíbulas, costelas, formavam um padrão geométrico. Toda tarde, às 7, a família descia ao porão. Acendiam 3 velas, ajoelhavam-se diante do altar, rezavam durante 1 hora. Vicente dirigia a oração. Misturava latim com salmos em português, acrescentava suas próprias palavras. Os filhos repetiam atrás dele. Sofia chorava em silêncio, mas estava sempre ali. O padre Neves sabia. Foi ver Vicente em 1969, depois que os rumores sobre as estranhas práticas da família chegaram a ele através da confissão de uma vizinha. Vicente o convidou ao porão. Mostrou-lhe tudo. O sacerdote tentou lhe explicar que era uma blasfêmia, um pecado mortal, que os restos deviam descansar em terra sagrada. Vicente ouviu com calma. E então disse: Padre, o senhor esteve em Vila Silêncio depois do conflito? Viu as ruínas? Eu estive lá. Vi os corpos. 86 corpos. 12 crianças. E tudo por minha culpa. Pelo que fiz na mata. O padre Neves perguntou: O que você fez? Vicente respondeu: Há algo pelo que é preciso pagar. Mas não deixarei que minha família pague. Só eu devo pagar. Por isso, eles devem ficar aqui, para me proteger, antes que chegue minha vez. O sacerdote saiu daquela casa e nunca disse a ninguém. Testemunhou mais tarde. Tive medo, não das autoridades. Tive medo de Vicente. Algo em seus olhos. Não era um homem doente, era um homem que acreditava absolutamente no que fazia. Em 1971, morreu a pequena Catarina, a neta de 3 anos de Vicente, filha de Pedro. A menina adoeceu de pneumonia. Não houve antibióticos a tempo. Morreu em casa, nos braços de Sofia. Pedro rogou ao pai que lhe permitisse enterrar a menina normalmente. Era sua filha, sua única filha. Vicente foi inflexível. Disse: Agora ela é parte da família. Deve ficar conosco. Nos protegerá, como os demais. Naquele dia, algo se quebrou dentro de Pedro. Continuou vivendo na casa. Continuou descendo ao porão para rezar, mas deixou de falar. Fechou-se em si mesmo. Os vizinhos o viam às vezes sentado em frente à casa, olhando para as montanhas, imóvel, durante horas. Em dezembro de 1972, algo mudou. Vicente deixou de sair de casa. Sofia dizia aos vizinhos que estava doente, que tinha problemas de coração, mas não era o coração. Vicente passava dias inteiros no porão. Sentava-se em frente ao altar, às vezes por 8, 10 horas. Não comia, mal bebia. Falava com os crânios como se eles lhe respondessem. Os filhos o ouviam de cima, sua voz monótona, baixa, interrompida por longas pausas. Em 8 de dezembro, Estevão Moraes sentiu o cheiro. Saiu pela manhã para dar comida às galinhas e sentiu algo doce, nauseabundo, misturando-se com o ar invernal. Não tinha certeza de onde vinha, mas tinha uma suspeita. A casa do Siqueira ficava a 200 metros, atrás de uma pequena colina. Durante os dias seguintes, o cheiro se intensificou. Já não era só Estevão que o sentia. Outras famílias da região começaram a notar. Alguém falou de um animal morto na mata, outro sugeriu que era um problema com o esgoto. Mas todos sabiam. Ninguém queria dizer. Na noite de 10 de dezembro, Helena foi ver Estevão. Estava pálida, magérrima, vestida com um suéter grosso e um velho chale na cabeça. Apenas disse: Senhor, por favor, chame a polícia. Papai não nos deixa sair. Estamos há 3 dias trancados. Estevão perguntou por que não tinham ido embora elas mesmas, pela janela, pela porta dos fundos. Helena o olhou e disse: Porque papai disse que se saíssemos, todos morreríamos. E nós acreditamos nele, mas não podemos mais continuar assim. Mamãe desmaia, Pedro não fala nada, Madalena só chora. Estevão ligou na manhã seguinte. Não disse à polícia tudo o que tinha ouvido de Helena, falou apenas do cheiro. Foi o suficiente. Quando os policiais prenderam a família e isolaram o porão, começou a investigação. O tenente Matos conduziu os interrogatórios durante 3 semanas. Vicente se recusou a depor. Sentava-se na cela da delegacia em Itajubá, olhava para a parede e não dizia uma palavra. A única coisa que repetia era: eu tinha que pagar a dívida. Sofia testemunhou durante 7 horas. Contou tudo. Desde a morte de seu sogro, Antônio, em 1962, passando pelas mortes seguintes, até a construção do altar. Chorou durante a maior parte do interrogatório. Disse que havia tentado protestar, que havia rogado a Vicente, mas ele estava tão convencido, tão seguro, que no final ela mesma começou a acreditar. Matos lhe perguntou: em que começou a acreditar? Sofia respondeu: em que se os enterrássemos todos morreríamos. Que meu marido carregava uma maldição da guerra e que só os mortos podiam nos proteger. Os filhos testemunharam separadamente. Pedro mal falou.
Respondia com monossílabos, olhando para o chão. Helena foi mais comunicativa. Falou da vida em casa, das orações diárias, de como seu pai lhes ensinou que os mortos estavam com eles, que cuidavam da família. Disse que nunca viu nada de errado nisso, até que começou a trabalhar na cidade e a falar com outras pessoas. Então compreendeu que algo estava muito errado. Madalena, a mais nova, testemunhou algo que ninguém esperava. Disse que seu pai lhes mostrava um documento, um velho documento do conflito, que guardava escondido numa lata de metal no porão. Matos perguntou do que se tratava. Madalena disse: era uma lista de nomes estrangeiros, e um brasileiro, Siqueira. Papai dizia que era a lista dos amaldiçoados, que todos nessa lista estavam amaldiçoados desde o dia em que queimaram aquele homem. Os policiais revistaram o porão novamente. Encontraram a lata. Dentro havia um papel amarelado, escrito numa mistura de idiomas. Não era uma lista oficial, era outra coisa. Um documento escrito à mão, datado de outubro de 1944, assinado por alguém com um sobrenome ilegível. Especialistas do Arquivo Nacional analisaram o documento. Concluíram que, provavelmente, era uma falsificação, criada pelo próprio Vicente nos anos 60 como parte de seus delírios. A escrita era caótica, cheia de erros. A lista continha 11 nomes, 10 estrangeiros e um brasileiro. Vicente Siqueira. No documento, havia uma menção à dívida de sangue. Alguém havia escrito que todos os responsáveis pela morte do tenente Sampaio estavam amaldiçoados, que suas famílias sofreriam por gerações até que a dívida fosse paga. Matos mostrou o documento a um psiquiatra, o Dr. Tadeu Campos, de Belo Horizonte, especialista em trauma de guerra. Campos examinou Vicente em janeiro de 1973. Conversaram durante 3 dias. Após a última sessão, o médico escreveu em seu relatório: o paciente mostra profundos transtornos relacionados ao trauma do conflito. Provavelmente sofre de alucinações crônicas e delírios desde o final dos anos 40. No entanto, sua capacidade de planejar e executar ações complexas indica que não está completamente desconectado da realidade. Esta combinação é extremamente rara e perigosa. O julgamento começou em março de 1973. Foi realizado no Tribunal de Itajubá, numa pequena sala do 2º andar do antigo edifício. Muita gente compareceu. Vizinhos, jornalistas, curiosos de toda a região queriam ver o homem que havia construído um altar com os ossos de sua família. No primeiro dia do julgamento, Vicente apareceu na sala com um terno velho, grande demais para ele. Em 3 meses de prisão, havia perdido 12 quilos. Parecia velho, cansado, mas seus olhos estavam claros. Olhava para frente. O promotor leu as acusações: profanação de cadáveres, perturbação do descanso dos mortos, colocar sua família em perigo. Vicente ouviu sem reagir. Quando o juiz lhe perguntou se ele se declarava culpado, Vicente se levantou e disse: não fui culpado. Estava protegendo minha família. Seu defensor, o advogado Jorge Bastos, da capital, tentou demonstrar que Vicente estava demente, que não entendia as consequências de seus atos. Chamou 3 psiquiatras. Todos confirmaram que Vicente sofria de transtornos, mas que, ao mesmo tempo, havia agido de forma metódica e planejada. No segundo dia do julgamento, chamaram o padre Neves. Entrou na sala lentamente, apoiado em sua bengala. Testemunhou que sabia das práticas da família, mas que não denunciou porque acreditava que Vicente acabaria recapacitando. O promotor perguntou: por que não o denunciou à igreja, às autoridades? O sacerdote apenas respondeu: tive medo e me envergonho disso. No terceiro dia, foi a vez de Sofia. Entrou na sala vestida de preto com um chale na cabeça. Parecia uma viúva, embora Vicente ainda estivesse vivo. Testemunhou que amava seu marido, que sempre o amou, mas que lamentava tudo o que havia acontecido. O promotor perguntou: por que não se opôs a ele? Por que não fugiu com seus filhos? Sofia começou a chorar e disse: porque eu o amava, e tinha medo de que ele tivesse razão, que se eu fosse embora todos morreríamos. A sala ficou em silêncio. As pessoas a olhavam, algumas com compaixão, outras com repulsa. Era difícil dizer quem era a vítima e quem era o cúmplice. No 4º dia, testemunharam os filhos. Pedro mal disse nada. Apenas respondia às perguntas do juiz, brevemente, sem emoção. Helena falou de sua vida em casa, de como pouco a pouco começou a compreender que algo estava muito errado. Madalena chorou durante todo o seu interrogatório. No 5º dia, Vicente pediu a palavra. O juiz permitiu. Vicente se levantou, aproximou-se do púlpito e começou a falar. Durante 40 minutos falou do conflito, de Vila Silêncio, do tenente Sampaio. Contou algo que não havia dito a ninguém antes. Naquela cabana na mata, disse Vicente. Não o matei imediatamente. Conversamos. Ele sabia um pouco de português. Disse-me que tinha uma esposa e uma filha em sua cidade. Mostrou-me uma foto. Suplicou por sua vida. E eu lhe disse que não tinha escolha.
E então ele disse algo. Não entendi todas as palavras, mas entendi uma. Maldição. Disse que se morresse ali, naquela mata, seu sangue estaria sobre mim e sobre minha família para sempre. A sala guardou silêncio. Vicente continuou. 2 dias depois, queimaram Vila Silêncio. 86 pessoas. Minha culpa. E desde então eu os tenho visto. À noite, na mata, às vezes em casa. Mário Cruz, sua esposa, seus filhos, olhavam para mim. Não diziam nada, apenas olhavam. E eu soube que viriam atrás da minha família se eu não a protegesse. O promotor perguntou. Então o senhor acreditou na maldição de um oficial inimigo? Vicente respondeu. Eu não acreditei. Eu soube, porque vi as consequências. E soube que a única forma de proteger minha família era manter meus mortos comigo, para que eles nos protegessem daqueles. O veredito foi anunciado em 10 de março de 1973. Vicente foi declarado culpado, mas o tribunal reconheceu sua demência parcial. Foi enviado para o centro psiquiátrico fechado em Barbacena. Sofia foi condenada a 5 anos de prisão por cumplicidade. Os filhos foram absolvidos. O tribunal considerou que haviam sido vítimas de manipulação. Vicente passou 6 anos no hospital. Nunca aceitou que sua família tivesse sido separada. Escrevia cartas para Sofia, para seus filhos, mas a maioria era incompreensível, cheia de referências aos mortos, à Vila Silêncio, à dívida de sangue. Em 1979, numa noite de fevereiro, Vicente cometeu suicídio. Enforcou-se em sua cela usando um lençol. Tinha 57 anos. Sofia saiu da prisão em 1977. Voltou para a Vila Sombria, mas não para a velha casa. Ficou com parentes distantes. A velha casa dos Siqueira foi queimada por jovens locais 1 ano depois do julgamento. Ninguém queria que aquele lugar continuasse existindo. Pedro não sobreviveu muito tempo ao pai. Em 1985, no aniversário da morte de sua filha Catarina, ele se jogou sob um trem perto de Itajubá. Não deixou nenhum bilhete. Tinha 39 anos. Helena e Madalena mudaram seus sobrenomes e foram embora da região. Helena se estabeleceu em Curitiba, trabalhou numa fábrica têxtil. Madalena foi para São Paulo. Ambas formaram famílias, mas nunca contaram a seus filhos o que havia acontecido em Vila Sombria. Nunca retornaram à Serra da Mantiqueira. Sofia morreu em 1992, aos 70 anos. No funeral estava apenas Madalena. Helena não compareceu. No Arquivo Nacional, na capital, repousa uma pasta grossa etiquetada Caso Siqueira, 1972-1973. Dentro estão as declarações, os relatórios, as fotos do porão, as avaliações psiquiátricas. Também está aquele documento falsificado de 1944, a lista dos amaldiçoados. E há uma pequena cruz de madeira com a inscrição AS 1944 VS. Ninguém nunca explicou o que significava VS. Eram iniciais ou uma abreviação de Vila Silêncio? Sabia Antônio Siqueira, o pai de Vicente, o primeiro morto que foi para o porão, algo sobre o que seu filho fez na mata? Ou talvez ele mesmo fizesse parte de algum antigo ritual popular que transmitiu ao filho antes de morrer? Em 1998, 26 anos após a descoberta da capela, um grupo de historiadores da USP realizou pesquisas na área de Vila Silêncio. Buscavam vestígios da queima do vilarejo, fundações, objetos, túmulos. Encontraram as velhas ruínas, alguns objetos pessoais, fragmentos de cerâmica, mas também encontraram algo mais. Na mata, a uns 300 metros de onde havia sido o vilarejo, descobriram os restos de uma velha cabana. Queimada, coberta de musgo e mato, quase invisível. Dentro da cabana encontraram restos, ossos humanos, parcialmente queimados, parcialmente enterrados sob uma camada de terra. A análise forense determinou que os ossos tinham 54 anos, datavam de 1944. Era o túmulo do Tenente Sampaio? Os federais nunca encontraram seu corpo. Após o conflito, procuraram-no durante anos, mas sem sucesso. Se era ele, significava que Vicente dizia a verdade sobre a cabana na mata. Significava que algo realmente aconteceu ali. Mas isso não explica tudo. Por que Vicente acreditou tão firmemente na maldição? Porque convenceu toda a sua família a viver durante 10 anos com os corpos de seus mortos. Foi apenas o trauma do conflito, ou havia alguma outra razão? Nos velhos livros populares da região da Mantiqueira, guardados na Biblioteca Etnográfica de Ouro Preto, existem menções a práticas relacionadas a reter os mortos em casa. Eram rituais antigos, pré-cristãos. Os povos da montanha acreditavam que os membros falecidos da família podiam proteger os vivos dos maus espíritos, das maldições, das desgraças. A igreja lutou contra essas práticas durante séculos, mas nos vilarejos remotos, no fundo da serra, algumas famílias continuavam acreditando. Vicente se baseou nessas antigas crenças? Ou as ouviu de seu pai, de seu avô, de alguém no vilarejo? Ou simplesmente criou sua própria religião a partir de fragmentos do que viveu, do que viu e do que temia?
Ninguém sabe. Restam apenas os documentos, as declarações, as fotografias do porão e as perguntas. Por que as pessoas que sabiam de tudo, vizinhos, o padre, a família, não fizeram nada durante 10 anos? Por que Estevão Moraes ligou apenas quando o cheiro se tornou insuportável? Por que o Padre Neves guardou silêncio todos aqueles anos? Em comunidades pequenas, em vilarejos fechados de montanha, rege uma regra não escrita: não se meter nos assuntos dos outros. Vicente era um homem respeitado, um homem corajoso. Quem teria o direito de julgá-lo? Quem teria a coragem de denunciá-lo às autoridades? Mas esse silêncio, essa quietude, permitiu à família Siqueira viver durante 10 anos num ambiente que era uma prisão. As crianças que cresceram numa casa cheia de ossos, a esposa que rezava diante de um altar construído com o corpo de sua própria mãe, o marido que acreditava que só assim podia redimir as culpas do passado. Se todos sabiam, por que ninguém fechou essa porta antes? Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso agora.